Esse cara teve as piores escolhas da sua vida e após desistir da vida, recebe uma nova oportunidade, mas ele precisa sobreviver a essa nova chance, pois essa é a série Death's Game e eu sou F, o esquecido no final. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa com um cara desesperado e um mundo caótico, e ele não entende como chegou até ali, até que uma mulher aparece e diz que ele estava ali porque ele não deveria estar ali, então ele ficaria ali até sair dali. Que porra é essa, marreco? Mas agora vamos voltar alguns anos e vemos Choi e Jai, que eu vou chamar de Pedro, que é nome de quem só passa humilhação. E Pedro está se preparando para uma entrevista de emprego em uma das maiores empresas da Coreia. E se ele conseguir essa vaga, com toda certeza, sua vida mudaria. E sua namorada Jisoo está animada porque sabe que ele lutou a vida toda por esse momento. E na Coreia, conseguir um emprego em uma grande empresa significa que seu futuro está garantido. Mas sabemos que a vida não é fácil, pois no caminho aparece um velho desesperado que corre no meio da rua e acaba indo de arrasta pra cima. E Pedro tenta o ajudar, em suas últimas palavras, o cara diz: Ah, Zé da Manga! E nisso ele fica nervoso e vai para a entrevista. O problema é que agora ele estava nervoso e acaba perdendo sua maior oportunidade. E desde então sua vida só ficou pior, pois ele foi passando de emprego em emprego tentando sobreviver e pagar as contas e a faculdade que estava financiada. Pedro já não sabia mais o que fazer, até que conseguiu mais uma entrevista naquela empresa depois de 7 anos. E essa seria sua oportunidade. E agora tinha tudo para dar certo e durante a entrevista gostam do currículo dele, pois ele falava 3 idiomas, o coreano, o inglês e o mandarim, o que era exemplar. E saindo, ele acha que foi bem, mas ele tem espírito de brasileiro e recebe uma mensagem do banco falando que seu amigo que estava com todo o seu dinheiro acabou perdendo. Então se estava ruim, quer dizer que sempre pode piorar. Pedro é levado na delegacia por fazer um escândalo, e o policial diz que não pode fazer nada por ele porque ele estava ciente dos riscos de fazer o investimento. E para piorar, na volta para casa, ele vê sua namorada saindo de um carro de luxo e um cara deixa em casa e entrega um presente. Então ele percebe que perdeu a morena pro coreano tatuado com cara de bandido. Jisoo o chama para conversar e diz que ele deveria se empenhar mais, pois aquilo não era o suficiente para os dois terem um futuro, e ele já não sabe mais o que fazer, porque tudo que ele tentava dava errado. E para se sentir mais humilhado, ela entrega um envelope para ele passar o mês. Mas agora o jogo viraria, porque ele não aceitaria e daria a volta por cima, porque já estava com sangue no olho e com a faca nos dentes. E chegando em casa, ele descobre que foi despejado e todas suas coisas foram deixadas do lado de fora. Então agora mesmo que ele não tinha mais nada. Mas uma coisa que aprendemos, que pior do que o cara que é humilhado, é um cara que não tem mais nada a perder. Assim que amanhece, ele recebe a resposta da entrevista. Infelizmente, ele não foi aceito. Então ele prepara sua carta final e começa a relembrar tudo que fez ele chegar até ali. E foi tudo por causa do velho do Zé da Manga. E como último ato, ele decide saltar do prédio e esse seria seu fim. Mas quando ele abre os olhos, ele está dentro de um avião luxuoso e Pedro começa a achar que a pós-vida era boa. Mas quando olha para o lado, tem uma mulher misteriosa olhando para ele. Ela o leva para outro lugar e diz que ele não deveria estar ali, porque ele achou que o falecimento seria mais fácil, mas ela diz que ela é a morte e vai mostrar que ela não é fácil. E aqui vemos como Pedro consegue fazer merda em todos os lugares, porque o cara conseguiu provocar até a morte. E nisso ele é jogado e o mar em chamas para ser devorado pelos pecadores. Ele acorda mais uma vez no avião e a morte diz que ele teria uma chance de mudar tudo e teriam 12 vidas para tentar sobreviver. E caso consiga, poderia ter a vida da pessoa que ele assumiu. E caso não consiga, passaria no pior lugar do inferno. E o jogo começa. Pedro está dentro do avião de luxo e começa uma tempestade e ele não sabe como sobreviver a uma queda de avião. Mas a comissária de bordo diz que aquilo era apenas uma turbulência e tudo ficaria bem. E o avião estabiliza, então talvez aquele seria seu dia de sorte, pois ele começa a observar e aquele era um jatinho de luxo onde ele tinha de tudo de bom e do melhor. Um cristal aparece e entra nele. Isso não é ideia não, ué.
e ele começa a lembrar tudo sobre aquela pessoa e percebe que aquele cara era o presidente da empresa que ele sempre quis trabalhar. Então ele foi da humilhação para ser exaltado e poderia ter a melhor vida. O problema é que uma turbina do avião explode e agora que a brincadeira vai começar, porque com a experiência de vida dele e da que ele recebeu, ele precisa arrumar uma forma de sobreviver. O problema é que é meio difícil de sobreviver uma queda de avião e ele volta para o mundo dos mortos. Pedro começa a reclamar que não merecia aquilo, porque na única oportunidade que teve, já estava condenado. Mas a morte diz que não era problema dela e mostra como era o verdadeiro inferno, e caso ele desista, iria direto para lá. E com um tiro, o manda direto para o próximo corpo. E galera, aqui até parece brincadeira, pois ele aparece caindo de um avião sem entender nada e alguns caras estavam filmando, e quando o Cristal entra nele, percebe que estava no corpo de um esportista radical que fazia os desafios mais insanos e tentaria sobreviver uma queda sem paraquedas, e caso ele ganhe, a premiação seria de 3 milhões de reais, e só precisava aterrissar em uma rede de segurança. E agora que ele tem as habilidades, já está com mais confiança, e ele se prepara para o mergulho e todos estão comemorando os pontos de audiência, mas ele cai igual cocô no chão e vira boneco. Eita porra! E galera, se vocês chegaram até aqui e não querem ter uma vida igual do Pedro, então já deixa a curtida e se inscreve se for novo, porque de humilhação já basta a nossa vida. Agora se prepara e vamos para a segunda parte. Pedro acorda mais uma vez e pergunta se aquilo era uma pegadinha, e em todos os lugares que ele renascia, ele já estava condenado, mas ela diz que ele teria que sobreviver, só precisava usar um pouco de inteligência. E galera, assim que essa temporada estiver completa, vou trazer como sobreviver às 12 vidas desse jogo, e ela o manda para a próxima oportunidade, e nisso ele acorda em um colegial. E quando recebe o cristal, percebe que aquele jovem ali sofria na mão dos valentões e não aguentava mais apanhar. Então estava prestes a desistir de tudo e se ele sobreviver seria uma oportunidade para ele e também para o jovem. Ele se prepara porque sabia se defender e quando os valentões começam a zoar com ele, ele vai para cima e mete a cadeirada em geral. E geral fica com medo dele, mas aparece um cara mais velho e acaba com ele. E como eles estavam em maior quantidade, ele não tinha muito o que fazer e começa a apanhar. Mas por sorte, o professor aparece. E agora ele tem que pensar em uma forma de sobreviver a essa vida. E até agora seria mais fácil, pois ele já passou por tudo isso quando era mais novo. Ele é levado e percebe que o cara que implicava com ele também chantageava o mais forte deles. E ele não entende o porquê se ele poderia acabar com todos. E quando volta para casa, ele percebe que a vida daquele jovem era muito parecida com sua vida, pois ele foi criado por uma mãe solteira, pois o pai foi comprar cigarro e se perdeu. E agora ele teria a oportunidade de fazer tudo diferente. E antes de dormir, ele pensa em ligar para sua mãe para explicar, mas os valentões mandam uma mensagem falando para ele levar 50 reais no dia seguinte ou seria pior. E Pedro é esperto e vai até o banheiro onde João estava e pergunta por que ele aceitava apanhar do outro que era mais fraco. E ele diz que tinha algo maior e saindo ele diz que Vitor tinha amizade com os caras do último ano, que era barra pesada. E se não obedecesse, ele também apanharia. E agora ele já sabe o que fazer e pede para João não fazer nada nesses dias. Durante o almoço, Vitor quer zoar com ele, mas ele revida e joga comida e sai como se nada tivesse acontecido. E na raiva, ele vai falar com os valentões, mas tudo aquilo fazia parte do plano, e João só precisava ficar de fora. Os caras aparecem com raiva e vão pra cima do João, achando que ele que fez isso, mas Pedro diz que foi ele, e os caras deixam Vitor pra trás porque ele não conseguia se proteger de um cara baixinho, então não merecia andar com eles. E agora todos estavam zoando com ele, então ele perdeu seu reinado de terror. E todos poderiam ficar em paz, e pra piorar, Vitor percebe que perdeu sua namorada pra outro coreano tatuado com cara de bandido. Agora sua vida mudaria e poderia aproveitar a juventude para se destacar e começa a treinar para ficar forte, mas Vitor aparece bêbado querendo tirar satisfação e Pedro diz que já estava com pena dele porque tudo isso aconteceu por culpa dele. E voltando para casa, quase que ele é atropelado pelo caminhão de lixo e perderia sua oportunidade. Mas é aí que a vida traz o plot twist, porque Vitor aparece e dá uma tijolada nele e ele acaba virando boneco. E mais uma vez ele perdeu uma das melhores oportunidades.
A morte diz que ele só não conseguiu sobreviver porque foi egoísta, então a partir de agora ele não teria tanta moleza e só tem mais 9 vidas. E quando ele acorda, começa a escutar um som de máquinas e se antes era 8, agora é 80. Porque agora ele estava sendo torturado por roubar 5 milhões do seu chefe e roubar sua mulher. E no momento que ele levaria uma martelada da humildade, o cristal aparece e ele percebe que era um agente secreto com muitas habilidades. E só se ferrou porque correu atrás de mulher. Então agora ele precisa sobreviver e começa uma lutaria nervosa. E mesmo amarrado, ele consegue acabar com todos e abrindo a porta, ele estava dentro de um caminhão em movimento. Pedro pega sua moto e percebe que tinha muitas habilidades especiais e com esse dinheiro poderia fugir, mudar de aparência e viver uma nova vida. Mas o chefe manda a cidade atrás dele e começa uma fuga alucinante, porque ele é o John Wick coreano e dessa vez ele consegue sobreviver deixando a cidade em chamas. E agora, se quiser saber como isso vai continuar, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque logo teremos mais loucuragem no Jogo da Morte. Agora eu vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.